Eu quero te convidar para abrir a Bíblia em Atos, capítulo 2. Acho que vale a pena eu dizer também, hoje está cheio de aviso, né? Mas que a gente terminou o curso de ética cristã hoje com o Daniel. E o curso de maio vai ser comigo. E vai ser um curso um pouco diferente. Eu posso estar me metendo numa enrascada, mas tudo bem. Por quê? Porque o meu curso vai ser Pergunte ao Pastor. Então a gente vai soltar aí nas redes, no grupo da igreja, a oportunidade de você fazer perguntas. É lógico que você é livre para perguntar e eu vou ser livre para responder ou não, né? Mas a ideia é responder sim durante as aulas. Então serão 4 domingos em maio, 4 domingos dessa interação, onde você vai poder perguntar o que você quiser e eu vou responder o que eu quiser. Olha que coisa legal, né? Então, pergunte ao pastor as aulas de maio. E a outra coisa é que no mês de maio a gente vai começar uma campanha de oração pelas famílias. A nossa denominação tem o mês de maio como mês da família. E a gente quer fazer isso. Então, o nosso tema será famílias imperfeitas, porque de fato são e somos. E a gente vai ter devocionais diários para a gente poder compartilhar e orar pelas famílias. A gente vai ter ministração de conteúdo para as crianças, também voltado para o tema da família. E como igreja a gente vai trabalhar esse tema nos domingos de maio, tá bom? Então será um mês da família para nós aqui em maio e a gente quer conversar sobre isso. Mas hoje é um anexo, um plus dessa última série. Porque nessa série foi do deserto à ressurreição. Foi uma série de quaresma. Quaresma é esse período pós-Páscoa. Mas dentro do calendário cristão, nós estamos ainda no período da Páscoa. E depois da Páscoa, o que vem? O que é de mais marcante para a nossa fé e para o calendário cristão depois da Páscoa? O Pentecostes. O Pentecostes são 50 dias pós-ressurreição. Pós-Páscoa. Mas a gente está antecipando aqui o Pentecostes para esse domingo, que é justamente essa transição, esse pós-ressurreição do Senhor. E essa experiência do Pentecostes que marca o início da igreja está em Atos 2. Por isso eu te convidei para ler aí, Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Olha só. Chegando o dia de Pentecoste, estavam todos reunidos num só lugar. De repente veio do céu um som como um vento muito forte, e encheu toda a casa no qual eles estavam assentados. E viram o que parecia línguas de fogo, que separaram e pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar noutras línguas conforme o Espírito os capacitava. Havia em Jerusalém judeus devotos a Deus, vindo de todas as nações do mundo. Ouvindo-se o som, juntou-se uma multidão que ficou perplexa, pois cada um ouvia falar em sua própria língua. Atônitos e maravilhados, eles se perguntavam: acaso não são galileus todos esses homens que estão falando? Então, como ouvimos cada um de nós em nossa própria língua materna? Pardos, medos e elamitas, habitantes da Mesopotâmia, da Judéia, da Capadócia, do Ponto, da província da Ásia, da Frígia, da Panfilha, do Egito, das partes da Líbia, próximas a Cirene, visitantes vindos de Roma, tanto judeus quanto convertidos ao judaísmo, cretenses e árabes. Nós os ouvimos falar as maravilhas de Deus em nossa própria língua. Atônitos e perplexos, todos perguntavam uns aos outros: o que significa isso? Alguns, todavia, zombavam deles e diziam: eles beberam vinho demais. Então Pedro levantou-se com os 11 e em alta voz dirigiu-se à multidão, dizendo: homens da Judéia e todos os que vivem em Jerusalém, deixe-me explicar-lhes isto. Ouçam com atenção. Estes homens não estão bêbados, como vocês supõem.
Ainda são 9 horas da manhã. Ao contrário, isso é o que foi predito pelo profeta Joel, que nos últimos dias, diz o Senhor, derramarei do meu espírito sobre todos os povos. Os seus filhos e suas filhas profetizarão, os jovens terão visões, os velhos terão sonhos. Sobre os meus servos e minhas servas derramarei o meu espírito naqueles dias. Eles profetizarão, mostrarei maravilhas em cima no céu e sinais embaixo na terra, sangue, fogo e nuvens de fumaça. O sol se tornará em trevas, a lua em sangue, antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor. E todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Vamos orar? Deus amado, a gente confia no Teu Espírito, na Tua Palavra e na forma como o Senhor fala conosco. Que seja assim mais uma vez, em nome de Jesus, Pai. Amém. O que está acontecendo aqui? Qual é esse momento? Esse momento é o momento pós-ressurreição. E pós-ressurreição, Jesus orienta os seus discípulos: não voltem para a Galileia, fiquem em Jerusalém, até que do alto vocês sejam revestidos de poder. Então a recomendação de Jesus é que eles não voltassem para a região norte do país, de onde eles eram, mas que eles ficassem ali na região central do país, na capital, em Jerusalém, porque eles iriam viver uma experiência, e essa experiência era um poder que viria do alto. Então eles permanecem reunidos. E a festa do Pentecostes também era uma festa muito famosa. E era uma festa que também trazia gente de várias partes do mundo. Judeus que já viviam espalhados pelo mundo vinham para essa festa. Outras pessoas convertidas ao judaísmo, outras pessoas simpáticas ao judaísmo e outras pessoas que simplesmente achavam interessante participar dessa festa. Então Jerusalém estava lotada de estrangeiros, lotada de gente para a ocasião do Pentecostes. Agora, essa festa e essa ocasião, além do protagonismo espiritual do Espírito Santo, tem um protagonismo muito interessante que é Pedro. Aliás, morreu o considerado sucessor de Pedro, né? Na lógica católica romana, o Papa é sempre um sucessor do principal líder da igreja, que seria Pedro. Então é sempre um sucessor de Pedro. Essa é a lógica católica romana. A gente não entende assim, da mesma forma, mas, claro, irmãos católicos, na minha perspectiva, são também cristãos como nós, apenas é uma outra tradição, que há outras interpretações bíblicas para uma série de coisas. E a lógica católica é essa. É por isso, inclusive, que nenhum papa pode assumir o nome. Não tem o costume de que um papa assuma o nome de Pedro, porque eles têm Pedro como o único e primeiro papa. Então os papas assumem outros nomes, né? Francisco, ou João Paulo, ou de outros santos da história da igreja. Normalmente é assim, né? E a ideia do Papa assumir um outro nome é que quando ele assume o papado, ele assume um lugar novo. Então o nome antigo dele é meio que deixado de lado, e agora ele assume um novo nome que corresponda e de alguma forma transmita a mensagem que ele quer transmitir para o mundo e para a igreja, né? Então, o Papa Francisco, que faleceu, é esse nome. Um filme muito legal, Conclave, hein? Assisti essa semana, muito bom. Vale a pena, você vai entender um pouco desse processo de eleição papal. Bom, o que acontece? E esse personagem Pedro é muito interessante. Porque o Pedro é alguém muito próximo a Jesus e que, de fato, é considerado por todos o líder do ministério apostólico. Porque ele era, dentre os 12, aquele que estava muitas vezes à frente, muitas vezes mais próximo de Jesus, e muitas vezes à frente ou liderando de alguma forma todos os outros. Então Pedro é esse sujeito que tem esse protagonismo
em quase todo o ministério de Jesus. Só que ele falha gravemente. Justamente na ocasião da Páscoa, no pré-Páscoa, quando Jesus é preso, ele nega o Senhor. E aí você tem dois protagonistas muito negativos nesse momento. É o Judas, que trai o Senhor e acaba se matando em sequência, e o Pedro, que nega o Senhor e que foge. Realmente ele tem medo do que viria a acontecer. E a lógica para essa negação de Pedro é uma lógica muito humana, e talvez fosse, muito provavelmente, também a nossa postura, que é: prenderam o nosso mestre, vão matar ele, vão me prender e vão me matar também, então deixa eu dar um jeito de fugir, deixa eu dar um jeito de me esconder, porque vão querer matar todos nós. Então, se matarem Jesus, vão querer matar a mim também. E essa foi a lógica de Pedro e o instinto dele em negar e fugir. Ele não negou a fé no sentido de apostatar, mas ele nega Jesus no sentido de temer a própria morte, de temer as consequências que viriam sobre ele. Então a lógica da negativa de Pedro não foi uma lógica de uma traição premeditada, mas é uma lógica de uma resposta medrosa, do tipo: podem me pegar aqui, podem me prender aqui, podem me matar também aqui, então deixa eu dar um jeito de fugir. E é nessa fuga que ele nega ao Senhor as 3 vezes, e o galo canta, e etc. Mas uma das coisas mais belas do ministério de Jesus e da relação dele com Pedro é que quando Jesus ressuscita, ele faz questão de aparecer aos discípulos, mas especialmente de ter uma conversa próxima com Pedro. Ele quer restaurar Pedro, ele quer perdoar essa fraqueza do Pedro, porque ele já havia avisado, ele já havia previsto: Pedro, antes que o galo cante, 3 vezes você me negará. Mas o Pedro era muito autoconfiante e disse que jamais negaria o Senhor, pois quando o bicho pegou de fato, ele negou. E ele se constrangeu muito, tanto que ele não fica em Jerusalém naquele primeiro momento da ressurreição, ele volta para Galileia, ele vai pescar, e Jesus vai conversar com ele lá no mar da Galileia. Entende? Ele inclusive desobedece à ordem do Senhor, porque a ordem do Senhor é: fiquem em Jerusalém, esperem o Espírito Santo descer. Mas o Pedro, ele, ainda bem que ele não fez como Judas, que se matou, mas ele se constrangeu ao ponto, provavelmente, de achar que ele não poderia seguir o ministério. Do tipo, ele negou o Senhor, ele falou o que ele mesmo disse, que ele fez o que ele mesmo disse que não faria. Então ele volta para Galileia e volta a pescar, volta à vida de pescador, como quem diz: não serve para mim, ou eu não sirvo para isso, ou eu sou muito falho para isso, eu sou muito medroso para isso. Eu achava que eu era tão corajoso, né? E o Pedro tem um ímpeto de muita coragem em muitos momentos, mas nesse momento ele fraqueja, ele se amedronta, e ele não se sente mais competente para esse lugar ministerial do seguimento de Jesus. E ele volta para a Galileia do tipo: vou voltar à minha vida de pescador, vou deixar essa história de ministério para trás, vou deixar isso porque eu não sou competente o suficiente. Eu não sou fiel o suficiente, eu não sou corajoso o suficiente, eu não dei conta, de fato, daquilo que Jesus queria de mim, ou daquilo que eu mesmo achava que eu dava conta, né? Tem uma outra mensagem minha que eu falo dessa síndrome do impostor, que Pedro vive essa crise, e ele foge, volta para a sua vida de antes. Mas o movimento de Jesus é muito interessante, porque o movimento de Jesus é de ir até Pedro, é de encontrá-lo, e é de chamá-lo, e perguntar a ele se de fato ele ainda amava o Senhor. É aquela pergunta, né? Pedro, você me ama? E Jesus faz essa pergunta 3 vezes, naquele diálogo de um Pedro muito
constrangido com a situação toda. E ele diz: Senhor, o Senhor sabe que eu te amo. E Jesus diz: então, apacenta as minhas ovelhas. E Jesus diz uma coisa interessante para Pedro, que ele fala assim: o diabo quis se andar com você, mas eu não deixei. É interessante Jesus saber a respeito dos limites de Pedro, inclusive das suas fraquezas, e livrá-lo de maiores tentações do que essa que ele já caiu ao negar o Senhor. E é interessante porque essa autoconfiança de Pedro, ela é quebrada em forma de humildade agora. Porque ele não foi quem ele mesmo achava que era. Porque quem a gente acha que é, nem sempre é quem a gente é de fato. E é normal a gente viver esses altos e baixos. De num dado momento se achar super forte, super importante, super imponente, super autoconfiante. Mas também num outro momento, nos achar o pior dos piores. E eu penso que a vida minimamente normal, e uma pessoa normal, ela vai viver esses altos e baixos. O anormal é permanecer numa ponta dessa só. Aí tem alguma coisa errada, né? Se a pessoa tem uma baixa autoestima o tempo todo, a vida toda, e acha que ela não serve para nada e ela não é nada, isso é patológico. Isso carece de tratamento. Isso às vezes carece de medicamento, inclusive. Porque isso não é normal. Ninguém é 100% mal, ninguém não tem dom nenhum, ninguém... Não. Por outro lado, se alguém se acha sempre a pessoa mais importante do universo, se alguém se acha a pessoa mais competente do mundo, se alguém se acha sempre o melhor dos melhores, também estamos diante de um narcisista, de um outro ser patológico, que também costuma causar muitos males. Aliás, no filme do Conclave, uma das coisas que eu mais gostei é quando eles falam que o decano do círculo papal, um pequeno spoiler, tá? Mas pouca coisa. Mas ele fala assim: nós precisamos de um papa que tenha dúvidas, porque os homens que têm muita certeza são mais perigosos. Os homens que têm certeza demais são mais perigosos. Grandes atrocidades no mundo foram realizadas com pessoas que tiveram certezas demais. Então, um pouco de humanidade é sempre bom. E a humanidade traz um pouco de dúvida. E o nosso balanço normal é o balanço desses dois lados. No momento autoconfiante, que a gente está bem, que as coisas estão dando certo, que o trabalho está dando resultado, e que tal, e a gente, uau, que bom. E num dado momento que a gente sofre algum tipo de crise, a gente sofre uma demissão no trabalho, a gente sofre um momento de baixa, e a gente, caramba, eu sou ruim. A real é que a gente é bom e ruim em muitas coisas. A real é que esse balanço nos afeta sempre o tempo todo. E isso aconteceu na vida do Pedro. De um sujeito muito confiante em vários momentos do ministério com Jesus, mas de um sujeito que se mostra fraco num certo momento, e essa sua fragilidade o constrange, o faz fugir, constrangido e envergonhado. Eu lembro de uma fase que eu vivi um processo, acho que meio depressivo, e o sentimento que me vinha era de voltar para o interior. Na época meus pais ainda tinham um restaurante, e trabalhar no restaurante dos meus pais. Porque eu me via num sentimento de fracasso, assim, de que nada ia dar certo na minha vida. Então o que eu precisava fazer era de alguma forma fugir
e me esconder. E a imagem de fuga que veio na minha cabeça era a cozinha do restaurante. Do tipo, vou para a cozinha do restaurante, vou fazer comida, vou ser garçom, vou cuidar das coisas lá numa cidade pequena, num lugar mais quietinho, e essa vai ser a minha vida. Não que essa não seja uma vida digna e boa, possivelmente, mas para mim, claramente, era um sentimento de fuga. Era uma coisa assim, eu vou fugir. O que eu estou fazendo não está dando certo, a minha vida não está indo bem como eu achava que deveria ser ou que deveria ir, e eu vou fugir. Era mais ou menos o sentimento do Pedro. Minha vida não está sendo aquilo que eu achava que ia ser, o sucesso que eu projetei não está acontecendo, então deixa eu fugir. Deixa eu voltar para Galileia, deixa eu pegar meu barquinho, deixa eu voltar a pescar peixe, e quem sabe a minha vida é de pescador de peixe mesmo, e não de pescador de homens, como disse Jesus. Mas acontece que Jesus tem essa conversa com Pedro, é chamado a restauração de Pedro. Tem uma igreja instalada na beira do mar da Galileia, no local onde teria sido essa conversa de Jesus com Pedro. E aí então Pedro volta e se encontra com os outros discípulos em Jerusalém novamente. E aí, nessa volta, diz que esse período eles ficaram reunidos em oração, em comunhão. Vem esse momento do Pentecostes. Vem esse vento muito forte, vem esse movimento espiritual, vem essa experiência de falar em outras línguas, e aqui no texto mostra que a fala em outras línguas, na verdade, é uma fala em outros idiomas, é uma fala em que pessoas de outras localidades compreendiam o que estava sendo dito, e o espanto era, como é que esses judeus estão falando o meu idioma? Como é que eles estão falando árabe? Como é que eles estão falando outras línguas que eles naturalmente não sabem falar? Mas agora eles estão falando. Essa é a experiência desse momento. E é uma experiência inusitada, que as pessoas que têm um mínimo de sensibilidade espiritual estão afetadas por essa experiência, mas ainda assim há críticos do lado de fora do tipo, será que eles estão bêbados a essa hora? Será que eles beberam vinho demais e estão falando coisas sem sentido? E aí agora, esse mesmo Pedro, que já esteve no alto, que já esteve no baixo, se levanta novamente. E agora ele se levanta, não só para falar aos 11 apóstolos ou aos outros 10 apóstolos. Ele se levanta para falar para uma multidão. Porque a essa altura já tem uma multidão reunida, querendo entender e participar desse movimento espiritual, dessa experiência espiritual. E ele se levanta e em voz alta se dirige à multidão e diz: o que vocês estão vendo não é bebida, não estamos bêbados, não bebemos nada, são 9 horas da manhã ainda. O que vocês estão vendo é o que o profeta Joel disse, que nos últimos dias o Senhor derramaria do seu Espírito sobre todos. E neste momento, o segmento do texto vai dizer que 3.000 pessoas se convertem. Quer dizer, Pedro começa uma igreja com 3.000 pessoas nessa experiência. E claramente uma experiência que não é por ele, por forças dele, por competência dele, mas uma experiência que vem dessa descida do Espírito Santo, que não apaga o que ele viveu e quem ele era até então, mas que dá força e coragem para ele ir mais longe ainda, de onde ele havia chegado até então. E é esse Pedro que vai ser o protagonista, o líder da igreja, até a metade do livro de Atos, até surgir o ministério de Paulo. É esse Pedro que para os católicos é o primeiro papa, a gente não entende dessa forma,
Mas a gente entende sim Pedro como esse primeiro grande pastor da igreja, esse primeiro grande líder da igreja, porque a igreja começa aqui em Atos, a igreja começa quando o Espírito Santo desce. Agora ele volta a ser o que ele foi chamado para ser. Talvez agora de forma mais interessante, porque se conhecendo mais, provavelmente mais humilde, reconhecendo provavelmente o seu ímpeto de líder, mas reconhecendo também a sua fraqueza de ter negado a Jesus e ter fugido em alguns momentos. Mas agora ele retoma esse protagonismo, cheio do Espírito Santo, e segue a condução da igreja, que já nasce gigante. Já nasce gigante, já nasce diversa. Isso é muito interessante, essa marca da igreja. Existe uma coisa desafiadora na diversidade da igreja. Porque os estudos sobre crescimento de igreja, da escola de crescimento de igreja, tem um estudo específico do Donald McGraven, e ele dizia que as igrejas que mais crescem são as igrejas que conseguem construir homogeneidade. A lógica das unidades homogêneas. Ele, a partir de pesquisas nos Estados Unidos e no mundo, ele percebeu que as igrejas que mais cresciam, elas tinham um elemento de homogeneidade, de pessoas parecidas. E é aí que surge movimentos de igrejas só para ricos, ou igrejas para pobres, ou a realidade muito comum nos Estados Unidos, igrejas de negros, igrejas de brancos, igrejas étnicas, né, para ter conglomerado de imigrantes e tal. Isso é chamado de princípio das unidades homogêneas. Isso tem uma lógica de fato. As pessoas se aproximam com mais facilidade quando elas têm uma identidade mais parecida. E isso, num momento, pode gerar um crescimento interessante. Porque essas conexões são mais rápidas, são mais fáceis, e isso gera um movimento. Há igrejas que nasceram como igrejas de jovens, né? Acho que o caso da Renascer é um caso muito interessante, do Bola de Neve, depois da Renascer. São igrejas que surgiram muito nessa lógica de igrejas de jovens, movimentos de juventude, e que geraram grandes conexões por conta dessa coisa da linguagem, do jeito de ser e tal. Mas, em contraponto a este movimento, ou a esta lógica, veio o René Padilha, que é um teólogo equatoriano, que viveu muitos anos na Argentina, no Congresso de Lausanne, em 1974, e diz: há um problema bíblico na lógica homogênea da igreja. Porque a igreja, ela nasce e é necessariamente heterogênea. A igreja nasce e é necessariamente diferente, no aspecto de ter homem, no aspecto de ter mulher, no aspecto de ter pessoas de várias etnias, no aspecto de ter pessoas de várias culturas, no aspecto de ter pessoas de várias classes sociais. A igreja, ao longo da história, nasce nesse movimento de diversidade. Então a lógica das unidades homogêneas pode até servir como uma estratégia de crescimento, mas ela, levado a cabo, pode ser uma estratégia antibíblica. Há um caso famoso, histórico, com uma igreja de São Paulo, que nasceu como uma igreja para ricos. E foi um projeto muito bem sucedido, deu certo, cresceu num bairro nobre. Mas que começou um projeto social numa favela ao lado. E aí, com esse projeto social, as pessoas da favela começam a vir para a igreja que foi construída para ser uma igreja de classe alta. E aí, quando você começa um projeto social, o primeiro que vem é criança, né? E aí vem as crianças da favela. Aí as crianças são de outra cor. As crianças da favela são de maioria negra. As crianças da classe alta são de maioria branca. As crianças da favela vêm com outro ritmo, com outro jeito de vida, com uma outra cultura, com uma outra linguagem, às vezes com outro comportamento. O que a igreja dos ricos fez? Contratou um pastor negro e criou uma igreja na favela.
um jeito de deixar aquelas pessoas lá e essa igreja permanecer na sua visão e no seu projeto de ser uma igreja para rico aqui. Esse é o princípio das unidades homogêneas levado a cabo. Nós temos uma visão de ser uma igreja para classe alta e nós vamos enraizar e construir essa visão. E quando chegar gente de classe baixa, a gente vai dar um jeito e criar uma igreja para elas lá. E essas duas igrejas existem. Elas estão lá, nas suas histórias. E tudo que Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, mostra para nós, que a igreja, ela já nasce para ser essa mistura. Que a igreja já nasce para ter essa lógica misturada, multiétnica, multicultural. E essa é uma das coisas que me fez admirar o Papa Francisco no seu ministério. Porque uma das coisas que ele fez com a igreja foi diversificar as lideranças. Trazer lideranças da África, da América Latina, da Ásia, para uma igreja que tem a sua cúpula de liderança europeia. Foi o primeiro Papa latino-americano. Nunca teve um Papa asiático. Nunca teve um Papa africano. E nunca tinha tido um Papa latino-americano. Sempre centrado na Europa. Então, o Francisco quebra isso, de alguma forma. É por isso que nessa perspectiva, confesso a vocês que nos últimos anos, eu me identifiquei mais com o catolicismo do que com alguns movimentos evangélicos. Eu me senti mais confortável, em alguns momentos, visitar uma igreja católica, e eu às vezes vou com a minha sogra e tal, obrigado, Sandra, que é católica praticante, do que em alguns cultos evangélicos. Porque eu não quero virar padre, tá? Fiquem tranquilos. Não é minha vocação. Mas o mundo evangélico está tão doido que às vezes me faz mais sentido o mundo católico. Me faz mais sentido várias homilias do que outras pregações. Às vezes eu ouço um padre e falo, nossa, ele está lendo a mesma Bíblia que eu. E às vezes eu ouço um pastor, eu falo, ele está lendo outra Bíblia. Acho que a gente não está lendo a mesma. É outra coisa. Parece que é outra religião. Outra coisa. E lógico que eu não sou o crivo padrão para a verdade do Evangelho, nem o modelo padrão para a realidade da igreja. Mas, submetendo-nos à palavra de Deus e ao que Atos mostra para a gente, a igreja é necessariamente essa diversidade. E lógico que a diversidade é mais desafiadora. Porque essa mistura dificulta mais as conexões, é verdade. A gente é uma igreja que tem casal, mas que tem gente solteira. A gente é uma igreja que tem um monte de criança, mas que tem idoso. A gente é uma igreja que tem pessoas de classe média, pessoas de classe baixa, e essas coisas se misturam. E essa mistura é mais desafiadora. Pelo menos a gente não tem nenhum rico aqui, né? Então estamos mais na linha do médio para baixo. Mas ainda assim essas conexões são mais desafiadoras. Mas isso me deixa muito tranquilo quanto à realidade bíblica da igreja de Jesus, que nasce e é necessariamente multiétnica, multicultural. Que às vezes a estratégia homogênea pode ser uma estratégia. Nós temos aqui que se reúne uma igreja hispana. É uma estratégia de conexão de imigrantes de língua espanhola. Mas isso, como estratégia inicial, é ok. Isso levado a cabo de forma permanente, traz uma certa uniformidade que não é a característica da igreja do Novo Testamento. A igreja do Novo Testamento, ela nasce muito plural. Por isso, as línguas. Porque, de fato, é uma igreja que nasce com muitos idiomas, com muitas línguas, com muitas culturas. E mesmo a igreja que permanece em Jerusalém, em Atos 6, a gente vai ver uma igreja que falava pelo menos 2 idiomas.
o aramaico ou o judaico, o hebraico e o grego. Pelo menos 2 já são esses idiomas de nascedouro da igreja. Grego e hebraico. E aí, pelo resto do mundo, vão se espalhando tantos outros idiomas, porque o evangelho foi entrando em tantas outras culturas. Agora, o que a gente precisa ter em mente é, a nossa diversidade é um dom de Deus, e ela precisa ser celebrada, por mais dificuldade que isso nos imponha, porque o outro é diferente de nós, porque a gente pensa diferente, porque a gente tem compreensões diferentes sobre uma coisa ou sobre outra, mas a nossa diversidade é também a nossa riqueza, porque isso traz a nossa condição multiétnica, isso traz a nossa condição multicultural, isso traz a nossa variedade de dons, e isso é rico, quando todo mundo coloca na mesa o seu dom. É a nossa mesa do café. A nossa mesa do café pode ser só pão, manteiga e café? Pode. Mas é muito melhor quando tem bolo, quando tem queijo, quando tem presunto, quando tem sucos variados. E por mais que você não experimente toda a variedade que tem, ou não goste de tudo que tem na mesa, a variedade vai ser boa para todos nós. Porque a gente vai poder trocar, experimentar, compartilhar, experienciar tudo aquilo. Meu filho está numa fase de seletividade alimentar, e o nosso desafio é fazer ele experimentar novas coisas, e está difícil dele experimentar, e a gente pensa, você não sabe o quanto que você está perdendo, de experimentar uma fruta nova, de experimentar um tempero novo, de experimentar uma outra comida. Isso é riqueza para o corpo, mas é riqueza para a alma, inclusive. Por isso que a gente viaja muitas vezes, para viver outras experiências. Isso é uma riqueza da igreja. Agora, esse desafio e dessa diversidade só é viável e possível se nós estivermos também unidos pelo Espírito. E aí esse é um desafio. Porque se por um lado, somos diversos, somos diferentes, e Deus nos criou assim, por outro, precisamos buscar essa conexão e essa união por meio do Espírito. É por isso que é unidade e diversidade caminhando junto. Uma igreja diversa, porém unida no mesmo Espírito. E aí, a nossa busca espiritual, de fato, deve ser por esse Espírito Santo que nos une. Por esse Espírito Santo que nos conecta com Deus, mas nos conecta uns com os outros e com a igreja. Esse Espírito Santo que é muito mais dito no ambiente pentecostal e muito pouco falado no nosso ambiente batista, mas que é tão precioso, porque é o único jeito de nós sermos transformados, é por meio do Espírito Santo. E a gente precisa lembrar isso para nós mesmos o tempo todo. O único jeito de você ser transformado é por meio do Espírito Santo. É verdade que quando você lê um livro, tem a sua contribuição de transformação. É verdade que quando você ingressa num curso, aquilo tem uma possibilidade de te mexer de algum jeito. É verdade que quando você faz terapia e o processo terapêutico pode te mexer de outros jeitos interessantes. Mas a transformação definitiva, que muda tudo na nossa vida, é o batismo com o Espírito Santo. É a conversão que se dá por meio do Espírito Santo. Porque senão, não vai adiantar nada. É a conversa de Jesus com Nicodemos. Nicodemos, se você não nascer de novo, você não vai nem entender o que eu estou te dizendo. Não vai adiantar nada. Se você não nascer de novo, você não vai nem entender o que eu estou te falando. Então, se não houver esse chegar do Espírito sobre nós, nada feito. Nada feito. Tudo vai ser comum. Tudo vai ser como realidades do mundo aí fora. E só essa transformação espiritual
vai mudar tudo. E nós temos de buscar isso intensamente. E quando essa transformação que a gente vive na conversão ficar um pouco distante, porque a gente já se converteu há anos atrás, a gente precisa buscar esse renovo, essa renovação. A gente precisa buscar experiências espirituais. E quando a gente propõe uma viagem missionária, por exemplo, não é só para a gente ir e abençoar uma igreja, lá no interior. Mas é também gerar em nós uma oportunidade de uma experiência espiritual. É também gerar em nós uma experiência em meio ao serviço, em meio à evangelização, em meio ao que está se fazendo ali, da gente também ser renovado pelo Espírito. Do Espírito soprar novamente na nossa vida de um jeito diferente. Porque a gente quebrou um pouco o nosso cotidiano, porque a gente saiu do nosso roteirinho aqui de chegar, tomar café, participar do culto e viver um negócio novo. E viver uma experiência nova. E é sempre isso que eu peço a Deus, em cada retiro, em cada viagem missionária. A oportunidade da gente ser renovado por Deus. É lógico que cada culto também pode ser uma experiência de renovação. Cada encontro de pequeno grupo pode ser uma experiência de renovação. O Espírito Santo não está limitado às nossas programações para nos fornecer experiências de renovação. Mas com certeza, há momentos que são mais oportunos. Há momentos em que a gente está mais focado, mais dedicado. E eu tenho falado muito aqui porque é uma coisa que eu sofro. Nós estamos num mundo de muita distração o tempo todo. E as nossas distrações nos impedem de viver coisas profundas. De conexão com Deus, com os outros, inclusive. Então, tirar um pouco as distrações e focar. Deixa eu focar naquilo que Deus tem para mim. Deixa eu focar nessa realidade espiritual, nesse descer do Espírito Santo sobre mim. Isso pode me transformar. Isso pode me restaurar. Isso pode mudar tudo dentro de mim, porque mudou tudo na vida do Pedro. Porque transformou Pedro. Porque restaurou Pedro. Porque voltou Pedro para o lugar de onde ele nunca deveria ter saído, a despeito da sua falha gravíssima, a despeito da sua falta de coragem, a despeito da sua covardia. Mas quem de nós não é também covarde em certos momentos? Quem de nós também não negaria Jesus diante de um risco de morte? Provavelmente eu arriscaria dizer todos nós. Mas o Espírito Santo vem e restaura. O Espírito Santo vem e renova. O Espírito Santo vem e usa novamente esse sujeito tão falho para fazer tanta coisa extraordinária. Por quê? Porque não era ele, na força dele, na coragem dele, mas sim a força do Espírito Santo sobre nós. É a única explicação possível. É a única explicação possível para certas coisas, para a vida de certas pessoas. É a força do Espírito Santo. As pessoas gostam de olhar para minha avó, para a pastora Olivia, e falar como ela tem 93 anos. Com essa força, com esse ânimo, com esse movimento. E a única explicação possível é essa. Só pode ser o Espírito Santo de Deus. Só pode ser uma vitalidade que realmente não é dela, porque não condiz com a idade dela, com a fase de vida dela. Mas que tem a ver com essa realidade espiritual que nos toma e que nos transforma. E essa precisa ser a nossa busca. Então sim, orar e buscar pelo Espírito Santo é uma coisa muito importante. Nos cultos pentecostais da minha época, havia o culto de busca do Espírito Santo. Porque eram cultos de oração voltados para isso. E eu quero te desafiar para essa semana,
você viver essa busca pelo menos. Considerando, olha, estamos aqui no período do Pentecostes. Estamos aqui no pós-Páscoa. Estamos aqui, que acabamos de vivenciar esse Jesus que ressuscitou. Mas que nos diz, fiquem em Jerusalém, até que vocês sejam revestidos de poder. Permaneçam firmes, até que o Espírito Santo desça sobre todos vocês. E a gente carece dessa força espiritual. A gente carece do Espírito Santo de Deus sobre nós, sobre nossas famílias, sobre nosso casamento, sobre nossa vida, em todos os aspectos dela. Então vamos orar, para que esse Espírito Santo venha sobre nós, nos renove, nos transforme. Obrigado, Senhor, obrigado porque o Espírito Santo do Senhor veio sobre nós, veio sobre a igreja, veio sobre o mundo, veio para nos converter, veio para nos transformar, veio para nos restaurar. E Pai, que o Teu Espírito Santo venha de novo, e de novo, e de novo. Que o Teu Espírito Santo venha mais uma vez na nossa vida. Que venha de novo para nos restaurar, que venha de novo para nos transformar, que venha de novo para nos renovar nessa experiência gloriosa de conexão com o Senhor, com o Teu Santo Espírito. Que é o que de fato nos transforma, é o que de fato nos muda. É o que de fato a gente quer que converta os corações. É o que de fato a gente quer que habite em nós, em nossa casa, na vida dos nossos filhos. Nós queremos, nós precisamos, Senhor, do Teu Espírito Santo sobre nós e em nós. Nos dá dons espirituais. Nos dê coragem espiritual. Nos dê força para enfrentar a vida, o chamado, a vocação que o Senhor tem para nós. Tudo isso por meio do Teu Espírito Santo, Senhor. Nos ajuda, Pai. Ajuda a nossa igreja a ser uma igreja espiritual, unida, conectada com o Senhor, por meio do Seu Espírito. No nome santo de Jesus, Senhor. Amém.